Tudo bem, meus queridos? Aqui é o professor Denilson e a gente vai dar a sequência, na verdade, do que é essa questão da cultura afro, né? E a necessidade de analisarmos até mesmo o racismo, né? Até chegarmos nessa situação de um estudo profundo com relação ao racismo estrutural, né? Porque estrutura leva você a entender como é a estrutura da nossa sociedade. Mas antes disso, no último momento que a gente teve junto, falei um pouquinho dessa chegada do negro no Brasil, principalmente na parte de administrativa no Brasil, nessa construção do Brasil. O que vai ser isso, né? Qual a necessidade disso tudo? Mas não esquecendo, né? Tudo isso é simplesmente o apoio da rádio voltado ao Direito Brasil, Rádio Direito Brasil, com o nosso amigo Marcelo Lopes lá. Então, segue a página, vamos fazer essa continuidade, esse processo todinho. Mas voltando, né? Quando se fala do negro no Brasil, precisamos entender que com essa chegada, ela vai substituir a mão de obra indígena, mas a mentalidade que se passa muitas das vezes é que o negro só veio para substituição e para lavoura, né? E na verdade não foi somente isso. Porque ele era a peça, né? A peça, uma questão de valor, só que não era reconhecido pelo valor, mas reconhecido pela força, né? E existe uma diferença muito grande. E não só dessa forma, com a chegada desse negro, ele vai para a lavoura, mas também tem o processo de reprodução, né? Como que esse negro reproduzia? Imagine todo esse calor. Hoje está calor, né? Eu tenho certeza que no geral você está sentindo um calor imenso. Imagine um navio negreiro, né? Pequeno, onde havia mulheres grávidas, crianças, várias tribos, né? Dentro do navio negreiro. Essa questão de não conhecer o outro, de guerrilha, de uma sexualidade totalmente destruída, né? O papel da mulher, né? Então, vem com essa mentalidade, muitas vezes, de colocar que esse negro não tinha valor. Mas voltando pelo processo todo, se você entender que esse negro também vai procriar dentro do Brasil, mas como isso? Como que funcionava isso? Uma das primeiras cidades que o negro vai chegar no Brasil vai ser o Nordeste brasileiro, pelo fato até mesmo no engenho de açúcar, né? Tanto é que o primeiro engenho do Brasil é conhecido como o engenho do governador, tá? Esse engenho do governador em Pernambuco. Então a produção é uma produção da cana de açúcar. Há um rompimento do processo do extrativismo, extrair, tirar aquilo já encontrado. A Europa já conhecia o pau-brasil, mas não conhecia a cana de açúcar. Tanto é que a Europa só conhecia o açúcar da beterraba. Então é um processo de transformação, de construção dentro do Brasil. Só que essa apropriação, quando o negro começa a chegar para vender, como se vendia esse negro, né? Como vendia o negro? Então, ele chegava, ele tinha que repousar pelo fato, muitas vezes, do cansaço, para mostrar, ter uma aparência muito boa. Essa aparência boa era uma vitrine. Imagine só, não havia shopping, mas era uma vitrine. Então se colocava esse negro numa casa de comércio, né? Os valongos da vida, ou então os depósitos de galinha, né? Como Porto das Galinhas, aí no Nordeste brasileiro. Então começava a mostrar que esse negro precisava ser vendido. E como eu vou vender esse negro? Então passava-se primeiramente, quando ele chegava a cansar, analisava as feridas, analisava os dentes, analisava a canela como uma questão de reprodução, e até mesmo bangandés, né, os órgãos genitais, porque havia o negro para a reprodução. Nenhum livro didático vai mostrar isso, né? Havia o negro para a reprodução. Era o famoso garanhão. Havia as negras para reproduzir, totalmente berrante dentro do Brasil. E não somente dentro desse processo, então passava-se banha de porco no negro,
né, para mostrar que ele estava brilhoso, estava limpo, e vendia esse negro. E quem comprava esse negro? A venda, a pirataria, o senhorzinho que comprava o negro, ele analisava o negro em todos os sentidos, tanto para a lavoura, para a apropriação. Analisava os dentes, analisava a canela, analisava os órgãos genitais, ótimo. E ali já ia acontecendo uma destruição da família. Que família é essa? Dessa construção de Brasil, de um contexto social da família, principalmente desse povo negro. Esse povo negro que sofre desde o momento que sai da mama África, que sai, tira teu pé, coloca num país que praticamente não havia nenhuma estrutura, estava totalmente num processo de construção. E é interessante quando se fala dessa construção, é que parte também de um outro fator, que a venda do negro, né? E quem comprava a negra? Porque os famosos conhecidos como lambe-lambe, quem que seria esses lambe-lambe? As crianças negras. Mas professor, como eu vou falar lambe-lambe? Por que lambe-lambe? Vou contar uma historinha rapidamente para você. Porque quando comprava-se o negro, imaginava em todos os conceitos, até mesmo do castigo do negro. O pelourinho, né? Os famosos anjinhos, né? A posição de anjinho com as correntes, aquela situação todinha, já era pensado pelos senhores. Porque não havia ainda, estava no processo de construção. Então quando eu falo de lambe-lambe, a primeira atitude quando se coloca lambe-lambe é que eram crianças que ficavam dentro da casa negras para acompanhar quem? O filho do senhor, o filho da sinhá. E esse negro, ele ficava lá para dar o suporte até mesmo como um brinquedo. Mas muitas vezes era considerado como lambe-lambe, porque se tivesse o negro sendo açoitado, ele ia ser a primeira pessoa, primeira fonte, né, estabelecida de lamber as feridas do próprio negro para cicatrização. Certo? Então, segue aí, né? Tá calor, né? Tô falando assim, mas tá calor pra dedéu. Mas segue a página na Rádio Brasil e vai ser muito bacana aí. Tudo bem? Direito Brasil. Até a próxima. Continuamos nesse processo. Sucesso!